volta ao canal. Bem-vindos ao nosso Evangelho no Lar. Agradecemos a presença de todos. E antes da prece inicial, eu convido a todos a me acompanhar na leitura do livro Calma, de Francisco Cândido Xavier. Azedume e irritação. Alguém terá dito que trazes alguma doença oculta, impedindo-te de sorrir. Mas não acredites que essa ou aquela indisposição orgânica te possa furtar a serenidade. Possivelmente alguma ocorrência desagradável te agitou as forças mais íntimas. Estás pronto de cair na vasta cadeia de reações negativas. Certa pessoa contrariou-te, talvez os projetos e desígnios, algum prejuízo alcançou-te de inesperado. Recorda momentos de crise te examinam a capacidade de resistência. Determinados contratempos são bênçãos antecipadas cuja significação virás a compreender. Existem perdas que te induzem à mudança de orientação para grandes lucros. Algumas vezes, certas relações desaparecem para que outras se te destaquem no caminho, valorizando-te a existência. Haja o que houver, não tranques a face e deixa que teu sorriso te ajude, ajudando aos outros. Azedume e irritação na essência são duas sombras que te afastam do que há de melhor. Prece inicial, Rubem, por favor. Nosso Pai, na terra e no céu, sagrado é teu nome. Seja feita a tua vontade conosco, como no espaço. Dai-nos do teu pão suficiente para o dia. Em tua compaixão, perdoai-nos e alargai-nos nossos corações, para que perdoemos uns aos outros. Guia-nos para ti, Senhor, e dá-nos tuas mãos em nossas trevas, pois teu é o reino e em ti são nosso poder e realização. Amém. Rogamos ao Senhor Deus Todo-Poderoso enviar-nos bons espíritos para nos assistirem, afastar aqueles que possam induzir-nos ao erro e dar-nos a luz necessária para distinguirmos a verdade da impostura. Afastai também os espíritos malfazejos, encarnados ou desencarnados, que poderiam tentar lançar a desunião entre nós e com isso desviar-nos da caridade e do amor ao próximo. Se alguns procurarem penetrar nesse recinto, fazei que não encontrem acesso em nossos corações. Bons espíritos, que vos dignais vir instruir-nos, tornai-nos dóceis aos vossos conselhos. Afastai-nos de todo pensamento egoísta, de orgulho, de inveja e de ciúme. Inspira-nos a indulgência e a benevolência para com os nossos semelhantes presentes ou ausentes, amigos ou inimigos. Fazei, enfim, que pelos sentimentos que nos animarem, possamos reconhecer a vossa salutar influência. Dai aos médiuns que encarregardes de nos transmitir os vossos ensinamentos a consciência da santidade do mandato que lhes é confiado e da gravidade do ato que vão praticar, a fim de que o façam com o fervor e o recolhimento necessários. Se estiver entre nós pessoas que foram atraídas por outros sentimentos que não do bem, abra os seus olhos à luz, Senhor, e perdoai-as como nós as perdoamos se vieram com intenções malfazejas. Pedimos especialmente aos sagrados Espíritos da Luz, aos nossos guias espirituais, para nos assistirem e velarem por nós nesse ato. Assim seja. Que assim seja. Obrigado, Rubão. Assim seja. Puxa. O que vamos ler, meninas? Rosinha? Isso. Oi? Escolher? Livro dos Espíritos, do capítulo Retorno da Vida Corpórea à Vida Espiritual, questão 163, Perturbação Espírita.
Estou conseguindo. O Livro dos Espíritos. Pergunta 163. Perturbação espiritual. A alma tem consciência de si mesma imediatamente depois de deixar o corpo? Imediatamente não é bem o termo. A alma passa algum tempo em estado de perturbação. 164. A perturbação que se segue à separação da alma e do corpo é do mesmo grau e da mesma duração para todos os espíritos? Não. Depende da elevação de cada um. Aquele que já está purificado se reconhece quase imediatamente, pois que se libertou da matéria antes que cessasse a vida do corpo. Enquanto o homem carnal, aquele cuja consciência ainda não está pura, guarda por muito mais tempo a impressão da matéria. 165. O conhecimento do Espiritismo exerce alguma influência sobre a duração mais ou menos longa da perturbação? Influência muito grande, por isso que o Espírito já antecipadamente compreendia a sua situação. Mas a prática do bem e a consciência pura são o que maior influência exercem. Nota de Kardec. Por ocasião da morte, tudo a princípio é confuso. De algum tempo precisa a alma para entrar no conhecimento de si mesma. Ela se acha como que aturdida, no estado de uma pessoa que despertou de profundo sono e procura orientar-se sobre a sua situação. A lucidez das ideias e a memória do passado lhe voltam, à medida que se apaga a influência da matéria, que ela acaba de abandonar, e à medida que se dissipa a espécie de névoa que lhe obscurece os pensamentos. Muito variável é o tempo que dura a perturbação que se segue à morte. Por ser de algumas horas, pode ser de algumas horas, como também de muitos meses e até muitos anos. Aqueles que, desde quando ainda viviam na Terra, se identificaram com o estado futuro, com a vida espiritual que os aguardava, são os em quem menos longa ela é, porque esses compreendem imediatamente a posição que se encontram. Aquela perturbação apresenta circunstâncias especiais, de acordo com os caracteres dos indivíduos, e principalmente com o gênero de morte. Nos casos de morte violenta por suicídio, suplício, acidente, apoplexia, ferimentos, o espírito fica surpreendido, espantado e não acredita estar morto. Obstinadamente sustenta que não está. No entanto, vê o seu próprio corpo, reconhece que esse corpo é seu, mas não compreende que se ache separado dele. Acerca-se das pessoas a quem estima, fala-lhes e não percebe porque elas não o ouvem. Semelhante ilusão se prolonga até o completo desprendimento do perispírito. Só então o espírito se reconhece como tal e compreende que não pertence mais ao número dos vivos. Este fenômeno se explica facilmente. Surpreendido de improviso pela morte, o espírito fica atordoado com a brusca mudança que nele se operou. Considera ainda a morte como sinônimo de destruição, de aniquilamento. Ora, porque pensa, vê, ouve, tem a sensação de não estar morto, mas lhe aumenta a ilusão o fato de se ver com um corpo semelhante, na forma ao precedente, mas cuja natureza etérea ainda não teve tempo de estudar.
julga-o sólido e compacto como o primeiro. E quando se lhe chama a atenção para este ponto, admira-se de não poder apalpá-lo. Esse fenômeno é análogo ao que ocorre com alguns sonâmbulos inexperientes que não creem dormir. É que têm o sono por sinônimo de suspensão das faculdades. Ora, como pensam livremente e veem, julgam que não dormem. Certos espíritos revelam essa particularidade, se bem que a morte não lhes tenha sobrevindo inopinadamente. Todavia, sempre mais generalizada se apresenta essa particularidade entre os que, mesmo doentes, não pensavam em morrer. Observa-se, então, o singular espetáculo de um espírito assistir ao seu próprio enterramento, como se fora o de um estranho, falando deste ato como de coisa que lhe não diz respeito, até o momento que compreende a verdade. A perturbação que segue à morte nada tem de penosa para o homem de bem, que se conserva calmo, semelhante em tudo a quem acompanha as fases de um tranquilo despertar. Para aquele cuja consciência não está pura, a perturbação é cheia de ansiedade e de angústias que aumentam à proporção que ele da sua situação se compenetra. Nos casos de morte coletiva, tem sido observado que todos os que perecem ao mesmo tempo nem sempre tornam a ver-se logo. Presas da perturbação que se segue à morte, cada um vai para o seu lado, ou só se preocupa com os que lhe interessam. Comentários? Fred, você me fez lembrar, quando a minha filha tinha 10 anos, ela começou a psicografar algumas estrofes, sabe? A primeira que ela escreveu foi assim: quando todo sol se vai, cedendo lugar à estrela, mas da terra ele só sai depois de bem esquecê-la. Em princípio, eu falei, filha, só é aquecê-la, né? Ela, não, pai, é esquecer. Aí eu tive que analisar melhor, né? O sol é a vida, quando ele vai, a estrela é o espírito. Mas o espírito só só sai dessa esfera, né, o acolhimento, depois que ele reconhece o novo status, né, o novo estado em que ele se encontra, que é de espírito. E é evidente que há uma perturbação muito grande, inclusive, a gente sabe que entre as dimensões material e espiritual há uma parte intermediária, pelo que eu andei lendo, em que há muitas influências negativas nessa transição. Não sei se vocês já tiveram acesso a esse tipo de leitura, de informação. Mas a pior dificuldade que os obreiros têm é fazer com que esse espírito que está nessa perturbação reconheça o seu novo estado. Às vezes mesmo mostrando o corpo inerte ali, né? Ou até a situação que o levou àquele estado, né? A morte violenta de quaisquer espécies, ainda ele é renitente, né, meu irmão? Obrigado. Cada morte tem a sua particularidade, né? Roseli, quer falar alguma coisa? Pode falar. Não, eu só recordei aqui que, assim, quando eu participei, né, há um tempo em reuniões mediúnicas, a gente tinha com uma certa frequência, né, esses espíritos que vinham dar uma comunicação e eles não tinham ainda essa clareza que eles estavam desencarnados, né? Eles sofriam quando eles percebiam, né, que a conversa caminhava para um desfecho que ele teria que
começar a entender, né, que ele estava desencarnado, aí ele falava: não me fale que eu estou morto, que eu não aceito. Então teve vários casos assim, sabe? Então deve ser muito difícil, né? Um sofrimento muito grande para esse espírito que não entende essa condição, né? E a gente não pode chegar simplesmente e falar: não, você está morto e pronto, acabou, aceita, né? Tem que ser um trabalho muito delicado, né? Com muito carinho, muito amor, para levar esse espírito a entender, porque ele já está sofrendo, né, com essa situação. Aí você vai chocá-lo, né? De uma, assim, uma revelação tão drástica assim, né? Ele vai sofrer ainda mais, né? A gente tem que ter muito amor para lidar com tudo. Fred, eu posso dar Por favor, Rubem. uma informação? Os centros espíritas do passado, em que se trabalhava muito com médiuns de efeito físico, de transporte, como a Roseli está falando, né? Era feito um trabalho de doutrinação desses espíritos renitentes. E quando ele aceitava a condição de desencarnado, ele era levado a fazer, juntamente com os demais, né, participantes lá da reunião, o Pai Nosso. Quando ele conseguia fazer a oração completa, Fred, havia um estado diferente, mesmo no ambiente do centro. Era algo sobrenatural, o poder dessa oração que Jesus nos ensinou. Obrigado, meu irmão. Por nada, eu não lembro qual livro que é, o Rubem pode vir ao meu socorro, que fala aqui no plano espiritual, né, daqueles espíritos que muito apegados à matéria, muito apegados à existência terrena, ficavam em enormes pavilhões, né? E poucos tinham condições de despertar para a realidade espiritual, né? Muitos eles, quando o mentor convida André Luiz a, a verificar os seus pensamentos, né? Eles ficam presos como em, em pesadelos, né? Que vão se repetindo, né? Na consciência culpada do que fizeram, né? Muitos, né, acreditavam que a morte era o fim, né? E isso os prendia de tal maneira nesses círculos viciosos, né, que o instrutor explica que eles ainda ficariam muito tempo ainda para despertar, né? Até eu não lembro aonde eu li isso, ou se foi uma palestra, uma senhora que esperava há muitos e muitos anos o juízo final, né? E essa senhora estava convencida, né, que o pastor viria buscá-la, né? E os espíritos tentaram de todo jeito, né, conversar com ela e ela não aceitava, continuava esperando, né? Em resumo, né, Jesus quando nos enviou o Consolador prometido, né, que são todas as obras aí de Kardec que fazem essa função, cada uma em uma especialidade, né? Eu vejo assim o livro Céu e Inferno, que até pouco tempo atrás eu não tinha dado muita atenção, né? Os exemplos, né, dos desencarnes, né, que Kardec entrevistou vários espíritos, né, aqueles que despertaram bem, os espíritos medianos, como nós, os espíritos sofredores, os suicidas, aqueles espíritos mais violentos, endurecidos no mal. E por esse livro nós conseguimos, né, traçar aí um leque das opções que nós temos em vida
e os caminhos que nos levarão, né, à desencarnação, se num futuro desencarnaremos bem ou desencarnaremos mal, né? E é sabido no meio espírita que os espíritas estão desencarnando mal, muitos, né? Porque muitos adotam, né, o centro espírita como casa, ajudam, se desdobram, participam da reunião mediúnica, das palestras, muitos são palestrantes, mas tudo isso é muito bom, né? Mas nós não podemos esquecer de nós mesmos, né? Da nossa melhora íntima, né? Que é o principal de estarmos aqui. E o Espiritismo é uma ferramenta, é a ferramenta, né? Mas eu lembro que uma esposa uma vez procurou Chico, né? Reclamando do marido, né? Que o marido, eu acho que foi Chico, se não foi Chico, me desculpe. Perguntando, Chico, mas nossa, meu marido faz isso, faz aquilo, mas Chico, ele não quer saber de espiritismo. E aí Chico, né, com aquele jeito dele maravilhoso, fala: Ô, minha filha, ele não precisa do espiritismo, né? Ou seja, né, quem precisa do espiritismo? Somos nós, né, os mais falidos, aqueles que já erraram bastante, né? E nós sabemos que, além do espiritismo, tem a mediunidade, que é mais uma ferramenta, né, do trabalho espiritual, e nós, como médiums, somos advertidos, né, sempre, né, até as mensagens que os mentores escolhem, né, sempre tem uma relação conosco de que nós prestemos atenção ao seu conteúdo, né? A nossa vida, né? Tem uma frase daquele filme Gladiador, né, que fala o seguinte: o que nós fazemos em vida ecoa na eternidade, né? E isso é uma verdade fantástica, porque tudo que nós fazemos de bom ou ruim fica gravado no nosso perispírito, né, que é um HD de, de fabulosa aí, fabulosa capacidade, grava todos os momentos da nossa vida. E, e nós mesmos, né, quando desencarnamos, sentimos todo o peso das nossas más escolhas, né? Por isso sempre o chamado de Jesus, né? Orai e vigiai, né? A gente tem que estar sempre orando quando a gente se desestabiliza, vigiando para que a gente não derrape tanto, né? Alguém quer falar mais alguma coisa? Perfeito, Fred. Os nossos irmãos evangélicos, eles têm uma formação assim, um pouco diferente de conhecimento, de conhecimento a respeito dessa transição. Eles têm uma forma mais simplista de explicar essa transição da vida material para a espiritual. Eles falam que, em morrendo, a alma vai para o seio do Senhor. Isso a Rosângela pode até confirmar, porque ela frequentou muito tempo a igreja evangélica. Uma forma simplista, eu acho até bom, porque não gera muita polêmica, né, meu irmão? Não gera muita polêmica. E que eles só vão ser julgados no juízo final. É por isso que esse espírito aí estava tão renitente em aceitar as condições, porque ele foi condicionado nessa forma de ensino religioso. E eu acho que o livro que você mencionou seria o Missionários da Luz, eu acho. Né? O que eu também o que eu sei desse de ensinamento de André Luiz é que os seres mais violentos, malignos que estão desencarnando aqui da Terra, eles estão sendo levados para locais assim
esses galpões que você fala aí, e eles são encarcerados num óvulo, numa condição ovoide, entendeu? Porque eles só vão ser despertados para reencarnar em planetas primitivos, dada a sua a condição de seres instintivos, não muito racionais. Então, eles vão reencarnar em planetas primitivos. Né? Mas a questão de muito também, no que se refere a espíritas, né? O espírita, quando desencarga, talvez ele queira ter um tratamento privilegiado, coisa que nós sabemos, né? Que os grandes avatares aí são as pessoas mais humildes que, que se possa imaginar, né, meu irmão? Então não adianta nós chegarmos lá e, olha, eu fui espírita, eu estudei a, a doutrina, eu pratiquei a caridade, eu dei palestra, eu fiz isso, fiz aquilo, né? Ajudei o próprio. Mas a gente não pode esquecer das nossas dívidas pretéritas, né, meu irmão? E que é claro que quando nós desencarnamos, talvez a gente tenha evoluído muito pouco, né, para ter esses BS, creio eu. Obrigado, irmão. Por nada, mais alguém gostaria de falar alguma coisa? O Fred, você falou esse negócio dos espíritas, né, que estão desencarnando mal. Eu fico pensando também na situação que eu tenho aqui, casos de uma amiga, que até conversando semana passada com ela, que as filhas foram evangelizadas dentro da doutrina espírita, mas elas, depois que elas cresceram, elas começaram a achar que o pai só saía de casa para ir para casa espírita para, tipo, ter uma desculpa para sair de casa. E elas não aceitam, sabe? Frequentarem a doutrina espírita, e agora chegou a culminância da separação do casal. E elas continuam afirmando que o que acabou com o casamento foi a doutrina. Porque, assim, o pai arrumou serviço na casa espírita a semana inteira. Então, não ficava final de semana com a família, não ficava à noite com a família. Então, a gente olhando por esse lado também, a gente tem que saber dosar muito bem, né, as coisas, porque não pode abraçar o trabalho também como se fosse uma muleta, para poder se desvencilhar dos outros compromissos, das responsabilidades, né, com a família, que a gente sabe, né, que tem muita gente, infelizmente, que acaba negligenciando, né, o convívio com a família, com as crianças, principalmente, né, que às vezes precisa muito dos pais ali, para poder se dedicar ao trabalho, né? E elas ficaram com a minha amiga falando semana passada comigo, eu não tenho, mais do que eu já falei, porque ela também frequentava, mas só que ela era mais comedida, né? Ela ia em dias alternados, dias que as crianças não ficassem prejudicadas. Então, por esse lado aí também, eu fico pensando, né? Deve pesar, né? No desencarne, uma pessoa que se volta assim para a doutrina dessa forma, né? Obrigada, gente. Excelente ponto, né, Roseli? É que nem exercício, né? Exercício é bom? É, mas vai treinar para uma maratona, né? Vai exagera para você ver o que acontece, né? O nosso corpo, ele tem as nossas limitações. E a nossa vida, né, material, né? A nossa vida com a nossa família é a mesma coisa, né? Se eu passar a semana inteira no centro espírita, né? Que tipo de atenção eu vou dar para minha família? Que uma parte do meu tempo eu vou trabalhar,
né? A outra parte eu vou dormir, a outra parte eu vou trabalhar no centro espírita, né? Então, nada em excesso, né? Porque o centro espírita, né, a reunião mediúnica, todas as atividades na casa espírita são, são auxílios que a gente tem para nós, né? A questão é a gente não exagerar a mão, né? Não ficar com as coisas em excesso, porque o nosso maior compromisso, na verdade, é com a família. Né? E o, puxa vida, agora, São Francisco dizia, né? Ide pregai o evangelho, né? Quando necessário, use palavras. Né? O que adianta, né? A gente ficar repetindo igual o papagaio de pirata, né? Tudo que a gente ouve, tudo que a gente escuta, né? Se a gente não tenta espelhar todo esse conhecimento em ações, né? É claro que todos nós falhamos, temos as nossas dificuldades, mas é preciso tempo para com a família para até para praticar o que a gente aprende, né? Porque se eu só frequento a casa espírita, né, e eu sou um turista na minha família, na minha casa, né, porque o tempo que sobra em casa é muito pequeno, eu acabo nem tendo como praticar, né, porque na casa espírita é todo mundo educado, todo mundo tranquilo, irmão para lá, irmão para cá, Deus abençoe, Jesus abençoe, né? Ou seja, é um ambiente que em que, né, não tem tanto conflito. Agora em casa, né, quando a gente enfrenta, né, as, as adversidades, as diferenças com o outro, com o nosso filho, com o nosso cônjuge, né, os desafios da casa, os desafios das tarefas pequenas, coordenar tudo isso, o que é importante, o que é urgente, né? É daí que nós vamos aprendendo a ser melhores gestores, né, do nosso tempo, da nossa família, de não pensar tanto em nós mesmos, né? É aí que está a verdadeira oficina de trabalho, né? O restante, o espiritismo e a igreja, o culto, é um instrumento, a leitura. É claro que é muito providencial, a gente pode estar lavando uma louça e estar escutando uma palestra até que, né, para que a gente minimize, né, às vezes aquele enfado que a gente tem com aquela atividade, às vezes não gostar muito de fazer aquilo, né? A gente escuta alguma coisa útil, né? A gente está fazendo o que precisa. Então é isso que eu costumo muito fazer. Aproveitar essas atividades menores do dia para potencializar o meu aprendizado, né? E sempre sabendo que todos nós somos seres extremamente limitados, ainda extremamente egoístas, orgulhosos, vaidosos, né? Que a gente precisa desse contraste, né? Porque é no atrito, é no contraste que a gente vai arredondando as nossas arestas, né? Alguém quer fazer algum comentário final antes de a gente passar para as vibrações? Fred, só uma partezinha. A gente tem que evitar radicalização, fanatismo. São coisas que não condizem com a nossa doutrina. Né? Não sei se eu já proferi essa frase aí que eu aprendi há muito tempo sobre o fanático religioso aceita Deus como pai, mas não aceita o homem como irmão. E isso condiz bem com a realidade que nós estamos vivendo aqui. Com essa ruptura que há entre as vertentes religiosas que permeiam aqui esse planeta. Né? Só precisamos pela misericórdia de Deus. Obrigado, irmão. Não vou estender. Por nada, obrigado pela parte aí, Rubem. Obrigado a todos vocês.
Vamos então elevar os nossos pensamentos a Jesus, agradecendo pela oportunidade de estarmos juntos, em nome dele, para que debatemos o seu evangelho tão rico e também para que agora, neste momento, possamos auxiliar com as nossas próprias forças, ainda que pequenas, com todos aqueles que sofrem muito mais do que nós. Façamos vibrações com bastante amor por todos os nossos irmãos desencanados em sofrimento, principalmente aqueles que saíram da vida física pela porta do suicídio, como a Verena, a Gabriele, a Juliana, o Alan, o Elias, o Bruno, o Fred e tantos outros. Que todos esses irmãos sejam amparados e que as suas famílias também sejam amparadas, pois nós sabemos que cada suicídio deixa um rastro de destruição, de tristeza, de raiva, e todos os seus familiares necessitam também desse abraço, dessa consideração. E vibremos ainda, enquanto é tempo, por todos aqueles que estão com as ideias suicidas, tanto por eles quanto pelos seus inimigos, aos quais rotulamos de obsessores, que nada mais são do que aqueles irmãos que foram traídos nas suas mais caras afeições, e que, infelizmente, ainda não perdoaram seus algozes, não perdoaram aqueles que os prejudicaram. Que Jesus possa envolvê-los a todos numa onda de paz, de amor, de tranquilidade e de perdão. E que agora possamos pensar naquelas pessoas que nos vêm à mente neste momento. Que todas essas pessoas que vieram ao nosso pensamento sejam auxiliadas. E possamos também, mais do que pedir coisas e situações mais favoráveis, pedir à espiritualidade, a Jesus, que nos auxilie nas nossas tarefas, nas nossas dificuldades, pois muitas vezes queremos coisas, situações que fariam que nós nos perdêssemos no caminho. E Deus sabe o que é melhor para nós. A nossa encarnação, cada uma das nossas encarnações, se reveste de peculiaridades, de limitações, às vezes de doenças e de outras situações que grandemente nos limitam, mas sempre nos ensinam, sendo sempre pedagógicas. Por isso Paulo disse: dai graças em tudo, até no sofrimento. E vibremos pelos nossos governantes, por todos aqueles homens e mulheres que detêm o poder na terra, que todos eles possam restabelecer e manter a paz no planeta, fazendo o melhor que podem pelos que mais precisam. Vivemos também pelos indivíduos que anonimamente fazem a caridade, não são manchetes nos jornais, pelos centros espíritas, igrejas, templos, seitas de quaisquer natureza, que professem o bem e a caridade. Por fim, peçamos a Jesus que nos fortaleça no caminho do bem, para que possamos cumprir com coragem os nossos deveres, onde quer que eles nos levem hoje e sempre, fazendo a nossa pequena parte
na construção do reino de regeneração que Ele nos prometeu, mas que começa no coração de cada um de nós, com os nossos esforços que fazemos diários para modificar as nossas más tendências. Que assim seja, graças a Deus. Prece final, Rubem, por favor. Agradecemos aos bons espíritos que vieram comunicar-se conosco. Pedimos que nos ajudem a pôr em prática as instruções que nos deram e façam que cada um de nós, ao sair daqui, esteja fortificado na prática do bem e do amor ao próximo. Desejamos igualmente que essas lições sejam proveitosas para os espíritos sofredores, ignorantes ou viciosos, que puderam assistir a esta reunião e para os quais suplicamos a misericórdia de Deus. Uma boa noite a todos. Jesus nos abençoe sempre. Amém, amém. Boa noite a todos. Deus abençoe. Boa noite, obrigado. Boa noite. Bom descanso.